O tribunal está sendo preparado para julgar o ministro Alexandre de Moraes. Ele que é acostumado a tomar cafezinho, aquele monte de gente puxando cadeira, ganhando 20 mil reais. Você sabia disso ou não? É, os ministros têm funcionários só para puxar cadeira, 20 pau. Já pensou? Você puxando a cadeirinha para o ministro Alexandre de Moraes sentar, 20 mil na sua conta, hein? Eita coisa boa, hein? Tinha gente que ia puxar a cadeira demais aí, hein? É, eu sei. É mente poluída de vocês aí, hein? Ah, tá bom, hein? Né, Romilda? Vocês são demais, Arlete. Pois é. Dona Ana, vamos falar sobre isso. É o assunto mais comentado no momento, pela primeira vez na história, né? Não somente isso, é um processo criminal e também o bloqueio de ativos, né? Ativos, patrimônio dele também lá nos Estados Unidos. Denilson, cidade de Passos, Minas Gerais, brabo. Esse é brabo lá em Minas Gerais. Olha, é o seguinte, tem alguns organizadores, eu não vou falar nomes aqui, de BH, que estão brabo também, tá? Estão brabo também. Isso mesmo, brabo também. E me mandaram aqui agora que vão manter, tá? Que vão manter a manifestação, Adriano, na praça de BH, tá bom? Vão manter aí a manifestação na praça de BH, mesmo o Bolsonaro pedindo para encerrar, para cancelar, tá bom? Tem alguns movimentos aí falando que vai ter sim lá na Praça da Liberdade, tá? Eu não vou falar aqui, né, dona Kátia, quem é que vai fazer e etc. Mas, Hortência, um beijo. Eu não vou falar o nome. Por que que eu não vou falar, pessoal? Porque o Bolsonaro pediu para não fazer, né? Então a gente segue aqui uma linha, né? Ou a gente é ou não é. Concorda comigo? Ele pediu para cancelar. Então, se a gente for ficar anunciando, né, fica ruim, né? Mas tem gente sim falando assim, né? Concorda comigo? Pois é. Esse negócio de manifestação aí tá dando o que falar, hein? Rapaz. A defesa de Braga Neto protocolou agora o impeachment do ministro Alexandre de Moraes, hein? Mais um. Mais um para conta dele. Mais um, né? Vamos ver aqui, pessoal, que está dando o que falar, então, o julgamento do ministro Alexandre de Moraes e o bloqueio dos seus bens, hein? Olha aqui, ó. Olha aqui o que o Metrópolis está falando já, ó. Ninguém duvida que Elon Musk é o braço direito do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. O bilionário passou aí a analisar a aplicação de punições ao ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. Lá no X, o Musk perguntou a internautas se o ministro possui bens nos Estados Unidos. O comunicador brasileiro Paulo Figueiredo, que é alvo de decisões de Alexandre de Moraes e foragido nos Estados Unidos, respondeu a Musk. Mas quem está aqui para explicar tudo isso para a gente é o Paulo Capelli. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Rafael. Boa tarde a todos que nos acompanham. Exatamente, o Elon Musk subiu o tom contra Alexandre de Moraes, chegou ao nível mais alto de tensão, envolvendo uma figura do governo dos Estados Unidos e o magistrado brasileiro, a aplicação de sanções econômicas, bloqueio de contas, bloqueio de patrimônios que Alexandre de Moraes venha a ter nos Estados Unidos. Essas sanções começaram a ser discutidas, só um pequeno adendo, Paulo Figueiredo, ele não é foragido nos Estados Unidos. Ele sofreu medidas impostas por Alexandre de Moraes, só que ele não tem um mandado de prisão. Então, o que acontece? O nível de tensão chegou ao ápice porque ontem o influenciador conservador Mário Naufal publicou uma matéria no Twitter dele reproduzindo uma fala de Alexandre de Moraes. O que Mário Naufal falava? Ele reproduziu uma fala de Moraes numa aula magna na USP, na qual Alexandre de Moraes dizia que as Big Techs usam o algoritmo para alimentar uma ideologia fascista. Isso foi um discurso de Alexandre de Moraes
que Naufal reproduziu nas redes, obviamente criticando, ele é um influenciador conservador, dizendo, olha só o que ele diz sobre as Big Techs, né, inclusive sobre o X, né, que é a plataforma de Elon Musk, que já teve muitos e muitos atritos com Alexandre de Moraes. E aí, começou, então, nesse post do Mário Naufal, começaram alguns internautas a discutir sanções a Alexandre de Moraes. Então, ninguém mais, ninguém menos que Elon Musk faz, então, essa postagem dizendo, né, olha, Alexandre de Moraes tem propriedade nos Estados Unidos? E aí o Paulo Figueiredo, influenciador conservador, bolsonarista, que mora nos Estados Unidos, já foi alvo de várias decisões de Alexandre de Moraes de derrubada de redes sociais, falou, olha só, Elon Musk, não é necessário que ele tenha propriedade nos Estados Unidos para sofrer sanções. Segundo Paulo Figueiredo, nessa postagem, seria possível que Alexandre de Moraes fosse impactado, mesmo sem ter bens nos Estados Unidos, porque a inclusão do nome de Alexandre de Moraes na lista do Tesouro lá dos Estados Unidos, na lista de possíveis de pessoas que têm contas restritas nos Estados Unidos, afetaria o ministro de qualquer forma. Por quê? Porque aqui no Brasil, por exemplo, quem não seguisse as orientações, instituições financeiras, bancárias, que não seguissem também um boicote a Alexandre de Moraes, poderiam ser alvo de sanções nos Estados Unidos. Ou seja, apostando num suposto ônus a Alexandre de Moraes, aqui no Brasil, por conta de sanções nos Estados Unidos, que, por tabela, afetariam o ministro Alexandre de Moraes aqui no Brasil. E aí, depois que Paulo Figueiredo fez essa explicação a Elon Musk, o bilionário, então, responde, interessante. Ou seja, Elon Musk, sentado na Casa Branca, né, despachando diariamente com Donald Trump, que, por sinal, a empresa do presidente dos Estados Unidos ingressou com uma ação contra Alexandre de Moraes na Flórida, alegando que o magistrado brasileiro promove censura nas redes sociais. Ou seja, o clima de tensão está só aumentando, né? Pouco a pouco está escalonando, seja por frases, declarações, atitudes de Elon Musk, como agora a discussão aberta de sanções a Alexandre de Moraes, seja por medidas do próprio Donald Trump, como a empresa de Donald Trump entrar na justiça contra Moraes. É impossível a gente dissociar a Trump Media do Donald Trump. Afinal, ele é o dono da empresa, né? Então, o clima de tensão está escalonando e o que pode acontecer é que isso acabe respingando não apenas no ministro Alexandre de Moraes, do ponto de vista de sanções, de repercussão internacional, mas também no governo Lula, porque a tese de Elon Musk e de Donald Trump é que haveria um conluio entre Alexandre de Moraes e o Palácio do Planalto para tirar Bolsonaro das eleições, calar a oposição, calar a direita, e assim a esquerda permanecer no poder. Paulo, a gente sabe que os ministros eles são normalmente discretos em relação a esse tipo de assunto, mas você acredita que pode haver aí uma resposta agora que esse nível aumentou, que Elon Musk está realmente dobrando a aposta, os ministros podem entrar aí e falar mais abertamente sobre esse caso? Olha, no STF pegou de surpresa o assunto, nessa postagem foi na madrugada de hoje, madrugada às 2h da manhã de hoje, então o assunto ainda está repercutindo no Supremo. Agora, já há no governo Lula ministros do governo, não ministros do Supremo, ministros do governo Lula, do núcleo duro de Lula, que defendem o ingresso do Itamaraty na questão, do Ministério das Relações Exteriores. Por quê? Esses ministros argumentam que a ação, por exemplo, que Trump moveu nos Estados Unidos contra Moraes tem impacto de causar uma crise diplomática. Não é uma ação privada apenas de uma empresa contra um ministro do STF. É do dono. O dono da empresa é o presidente dos Estados Unidos, né? Então, essa questão agora do Elon Musk, das sanções a Moraes. Então, esses ministros do Lula acham que o Ministério das Relações Exteriores, que o Itamaraty, tem que entrar no caso para tentar, de alguma forma, intermediar, baixar a temperatura, para que isso não acabe prejudicando o governo Lula. E aí tem uma questão, conversei com pessoas da cúpula do Itamaraty que disseram, olha, a gente respeita essa posição, mas não é tão simples assim, porque, por exemplo, a ação é movida pela empresa do Trump, não pelo presidente Donald Trump. Então, por mais que seja uma coisa ali que dá margem a interpretações, o Itamaraty, como é que ele vai se colocar para questionar um movimento de uma iniciativa privada e não de um país? Ou seja, isso está sendo discutido no Itamaraty, mas ainda sem uma resposta final. O fato é que o nível de tensão está aumentando. Ontem também, um deputado do Partido Republicano, partido de Donald Trump, divulgou uma carta enviada ao presidente dos Estados Unidos, na qual ele ataca o ministro Alexandre de Moraes,
e defende o ex-presidente Jair Bolsonaro, dizendo que haveria uma perseguição política e a tese que o próprio Bolsonaro tem sustentado, né, aqui no Brasil. Então, é um pessoal muito próximo do Donald Trump, parlamentares, deputados, senadores, o Elon Musk, que é o secretário de Eficiência Governamental dos Estados Unidos, que está o tempo todo ali no ouvido de Donald Trump, influenciando Donald Trump. Inclusive, Trump disse que gostaria que Elon Musk fosse mais agressivo nas posições dele na Casa Branca, ou seja, mostra um alinhamento que a cada vez, degrau por degrau, vai aumentando a temperatura contra Alexandre de Moraes. Eu não sei a posição dos outros ministros da corte, mas sei do próprio ministro Alexandre. Ele diz que não recuará, que vai continuar a atuação contra as big techs, no que ele acha que haveria ali uma necessidade de regulação das redes, inclusive com bloqueio de perfis de militantes, de políticos que ele julga terem extrapolado o limite de liberdade de expressão. Então, ele não pretende recuar, muito pelo contrário, né? Tanto que a multa de 8 milhões que ele aplicou ao X por não ter fornecido os dados do Alan dos Santos foi um passo nessa direção de dobrar a aposta em relação a Trump Media, a Elon Musk, ou seja, a situação, a temperatura está só aumentando. Capelli, uma dúvida, né? Você acabou de dizer que ministros do governo Lula, não ministros do STF, já defendem aí a entrada do Itamaraty nessa discussão. Mas a gente está falando de dois poderes, o poder judiciário e o poder executivo. Como é que poderia, então, o STF responder ao Elon Musk, ao governo dos Estados Unidos, ou esse posicionamento que você colocou, o Alexandre de Moraes deixando claro que não vai recuar, já é uma resposta suficiente? Acredito que não seja uma resposta suficiente. Tá? O episódio aconteceu na madrugada de hoje, então está sendo discutido internamente pelos ministros na manhã de hoje, vai ser na tarde de hoje, e eu acredito que o Supremo deva se posicionar, talvez até de uma forma institucional, não sei se por meio de um comunicado ou por meio de outros ministros que saiam em defesa de Alexandre de Moraes. Por quê? Porque Alexandre de Moraes ele tem o apoio da maioria de seus pares na corte. Né? Tirando André Mendonça e Cássio Nunes, que foram indicados por Bolsonaro, né? O restante da corte apoia e demonstra apoio às iniciativas de Alexandre de Moraes. Então, sim, é bem possível que o Supremo se manifeste quanto instituição a respeito dessa ofensiva movida pela empresa de Donald Trump e das sanções agora discutidas por Elon Musk a Alexandre de Moraes. Capelli, eu vou te pegar um pouco de surpresa, mas é que a gente conseguiu agora entrevistar, a gente vai conversar agora com o Ottoni de Paula, que é o deputado que tem aí a maior chance de ganhar na eleição hoje para a presidência da bancada evangélica. Você fez matéria e eu queria saber se você pode participar. Deus me livre, Ottoni de Paula, tô fora. Pessoal, então, Alexandre de Moraes acaba de sofrer mais uma derrota. Isso mesmo. Mais uma derrota agora para o ministro Alexandre de Moraes. Adriano, bora. Roberto. Pessoal, recebi mais uma informação agora, nesse momento. Também. Alguns organizadores de movimentos confirmaram também que a manifestação em BH, né? BH e na Avenida Paulista estão mantidas, tá? Então, isso mesmo. BH. Ah, tá. Perdão. BH eu tinha falado há pouco. Em Goiânia. Goiânia está mantida também. Tá bom? Não é que está mantida. Alguns organizadores vão fazer assim mesmo. Tá bom? Mesmo o Gayer falando que estava cancelada, mas alguns organizadores, tá? Falaram que vão fazer sim. Vão para lá, para a praça, para poder se manifestar. Tá? E, pessoal, e assim, mesmo que não dê, né, aquela quantidade, né, grande de pessoas, eu acho que se algumas pessoas quiserem ir para lá se manifestar, né, pessoal, não estão cometendo crime nenhum. Concorda? Concorda comigo? Vão para lá e
vão para lá e fique à vontade. O ministro, vamos lá, pessoal, vamos curtir, vamos compartilhar, porque quando nós estamos avançando é legal. Um juiz da Flórida, deixa eu ver aqui se foi da Flórida. Deixa eu só confirmar da onde é. Juiz, isso mesmo, da Flórida, acabou de decidir, então, pessoal, que a rede social, a Hubble, não precisa ceder às exigências do ministro Alexandre de Moraes para remoção de contas de um residente americano. Logo, a multa que ele aplicou, então, ao Elon Musk seria uma multa ilegal. Né? Né? Ué. Da mesma forma, um juiz lá dos Estados Unidos, ele aplicar uma multa em mim, por exemplo. Ele mandar suspender as minhas redes sociais, um juiz lá dos Estados Unidos. Tá certo isso? Tá certo? O que um juiz lá dos Estados Unidos tem a ver aqui comigo, com a minha rede social? O que o Moraes tem a ver com a rede social do Alan dos Santos? Nada. Ele não é um cidadão lá? Então, eu acho que a partir de agora, o ministro Alexandre de Moraes entendeu o recado, né? Chega de encher o saco do Alan dos Santos, caramba. Chega com essa perseguição. Já tá parecendo namoro mal resolvido. Tá doido? Cruz credo. Eu acho que tinha que devolver a multa. As multas que aplicou. Esses 8 milhões aí, pessoal, a meu ver, tá? A meu ver aí, foi uma multa ilegal. Tá? Uma multa ilegal. É o que eu acho. E olha que o bicho vai pegar, não é só pro Moraes, não, hein? Tá? Olha isso aqui. Pura e exclusivamente do Alexandre de Moraes. Entendam, este projeto, se for aprovado, ele vai ter efeito imediato sobre todas as autoridades brasileiras, incluindo o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, mas também procuradores, delegados, juízes substitutos, agentes da Polícia Federal, todos que estiverem ou já tenham estado envolvidos em ações contra plataformas ou usuários americanos ou residentes permanentes dos Estados Unidos. E isso inclui Rodrigo Constantino, inclui Elon Musk, inclui também, muito em breve, o Alan dos Santos, claro, inclui a mim. Todas as pessoas que façam ações que violem a liberdade de expressão destas pessoas se tornam inadmissíveis de entrada para os Estados Unidos. Não é só o ministro Alexandre de Moraes. É para todos. E aí? E aí? O bicho começou a pegar, hein? Já estão preparando o tribunal que amanhã o pau vai quebrar. E já estão dando como certo o cancelamento do vice dele, hein? Aqui no aeroporto de Guarulhos, esperando pegar o voo para Brasília. Nós já tínhamos tido no meio da tarde a informação que na próxima quarta-feira o Congresso americano votaria a suspensão do visto americano do ministro Alexandre de Moraes por violações às liberdades, coisa que todo mundo já está careca de saber. Mas a informação de agorinha mesmo, um deputado americano pediu a Trump, e aí a gente não sabe se é uma ação coordenada, né, um jogo jogado, como a gente costuma dizer, pedindo sanções financeiras também contra Alexandre de Moraes. Ou seja, pelo que a gente leu e apurou até aqui, se for concedida essa sanção, o ministro Alexandre de Moraes não vai mais poder ter dinheiro nenhum, em lugar nenhum do mundo que tenha relação com os Estados Unidos. Isso inclui, inclusive, bancos aqui brasileiros. Ou seja, não sei se tem dinheiro, a gente não sabe, né? Acho que deve ter, né? Então ele vai ter que guardar debaixo do colchão. Ao que tudo indica, as arbitrariedades feitas por Alexandre de Moraes nos últimos anos estão repercutindo, e quem achou que os Estados Unidos não fariam nada a respeito, ao que parece, se enganaram. Parece que o fim da ditadura aqui no Brasil se aproxima.
Boa noite. E aí? Meu amigo. Viu aí, né? O, o presidente do Supremo Tribunal Federal perdeu o mané. O Barroso, não pode falar perdeu o mané, não, porque senão é 17 anos nas costas, né? O Luiz Roberto Barroso, é ele que decide, né? Que o Bolsonaro entrou, né, com a ação para poder tornar o Flávio Dino e o Mendonça suspeito de julgá-lo, porque foi Lula que indicou, né? Mas o Barroso manteve o Dino e o Flávio Dino e o Mendonça, né? E o Zanin, perdão, o Zanin. Então eles vão ficar assim e eles vão julgar Jair Messias Bolsonaro também, né? Eles vão ficar na primeira turma, né? Tá bom? Eles vão ficar assim. Eles vão julgar, então, Jair Messias Bolsonaro. Parece que vai ser no primeiro semestre. Eu não acredito que vai ser no primeiro semestre, né? Braga Neto pede o dobro de prazo para responder à denúncia da PGR. Mas o ministro Alexandre de Moraes dificilmente vai dar, né? Por quê? Porque, né, pessoal? Porque ele quer acelerar o negócio, né, pessoal? Ele quer acelerar o negócio. Sabe como é que é? Vamos lá, me ajuda a curtir, me ajuda a compartilhar. Amanhã nós vamos transmitir para vocês, pessoal. Eu quero que vocês, eu vou falar muito sério para vocês aqui, para vocês se inscreverem no canal, tá? Amanhã nós vamos transmitir, possivelmente, o julgamento aqui. O julgamento do ministro Alexandre de Moraes aqui. Isso é muito sério. Sobre a suspensão do visto dele. O bloqueio de bens dele. Então é preciso que vocês estejam com a gente. A gente está num momento crítico aqui no Brasil. E não é hora de arregar, não, pessoal. Não é hora de arregar. É Globo falando, é CNN falando, então não é conversinha de ai, talvez, não, pessoal. Nós estamos falando de coisa séria aqui. O bicho tá pegando, cara. O bicho tá pegando. Quem falava que os Estados Unidos não podia fazer nada, não sei o quê, tá? A Globo tá falando, filhote. Ela que recebeu, né, a maior fatia, tá falando, tá aí, ó. É o arsenal que Donald Trump colocou na mão desse personagem. Aí, Quando ó. ele passa a sugerir sanções econômicas a Moraes, tendo acesso a dados, acendeu-se um alerta dentro do Supremo Tribunal Federal. Os ministros falaram, olha, desde hoje muito cedo, tá, gente? Em mensagens trocadas e em conversas telefônicas, os ministros do Supremo Tribunal Federal têm dito o seguinte, olha, o que está acontecendo aí não pode mais ser visto como uma picuinha de uma ala da base de Donald Trump, da qual Elon Musk faz parte, contra o ministro Alexandre de Moraes. Existe um projeto, inclusive, para vetar a entrada de Alexandre de Moraes em tramitação via legislativo americano, que foi muito exaltado na CPAC, aquele encontro, né, da direita americana, na qual um outro aliado de Trump, um outro personagem trumpista muito conhecido, Steve Bannon, também fez um gesto emulando a saudação nazista. Bom, essa proposta de barrar a entrada do Alexandre de Moraes foi muito divulgada ali. Esses ministros, então, decidiram o seguinte, iniciar um movimento por uma cobrança de resposta institucional do Brasil. Eles dizem, olha, Daniela, há um movimento de ataque que não é ao Moraes, é um movimento de ataque institucional. E aí é importante você ouvir, eu pergunto... Né? Pessoal, notícia que acaba de chegar, hein? Depois da polêmica aí da ministra da Saúde de Lula,
que descobriram que o cartão de vacina dela estava incompleto. E Bolsonaro denunciou em uma live, perguntou ela se... Cadê o cartão de vacina dela, né? Lembra? Bolsonaro, vocês viram o Bolsonaro perguntando a ela? Hã? Descobriram, o cartão de vacina dela estava incompleto. Deu um bafafá danado aí. E aí Lula ficou sabendo, dona Cíntia, desse negócio aí, deu um bafafá danado. Aí Bolsonaro em uma live falou assim, cadê? A terra é plana? E não sei o quê. Lula, vocês ficaram sabendo? Pois é. Lula acabou de demitir nesse momento, hein? Nesse momento aí, a ministra da Saúde. Demitiu ela aí. O nome dela é Anícia Trindade. Mandou vazar. E o Lewandowski, pessoal? O Lewandowski colocou 100 anos, né? 100 anos, né? Ah, quem entrou no lugar foi o Padilha, viu, pessoal? Nossa Senhora, meu Deus do céu. O Padilha entra no lugar dela, hein? Tá confirmado. E o Lewandowski colocou 100 anos de sigilo no... Ele já tem quase 100, né? Aí ele colocou mais 100 de sigilo no cartão de vacina dele, ou seja, né? Falavam tanto de vacina, não sei o quê, papapá, e eles colocam agora segredo no cartão de vacina deles. Né? Falavam tanto, né? Né, pessoal? Falavam tanto. Peraí que eu vou bloquear aqui uma pessoa aqui, peraí. Peraí que eu vou bloquear aqui. Falavam tanto aí, né, pessoal? Ai, não sei o quê, Bolsonaro, cartão de vacina, papapá. Ué, e por que vocês estão colocando 100 anos de segredo, então, no cartão de vacina? Por quê? Vocês estão com medo de quê? Se vocês tomam todas, para que vocês colocam segredo, então? Vocês concordam comigo? Hein, dona Michele? Hein, Cacazinho? Já que vocês tomam todas, por que vocês colocam 100 anos de segredo, então? Ué, concorda comigo? A Janja colocou, não sei quem colocou, Lewandowski colocou. Uai, era o Bolsonaro que não sei o quê, que papapá, e agora vocês estão colocando 100 anos de segredo, uai.